Olá, amiguinhos, Ed Antonini, mais um vídeo com vocês. E hoje eu vou falar de um bagulho sério. Provavelmente esse vídeo vai ser um pouco mais extenso. Então, se você não está acostumado com vídeos longos, eu acho que você vai me largar pela metade. Mas eu queria que você tentasse ficar até o fim para entender o que eu tenho para falar, porque hoje é assunto sério. Hoje a gente vai falar de educação, hoje a gente vai falar de escola sem partido e hoje a gente vai falar de depósito de crianças, porque isso aí tá me incomodando faz um tempo, então vamos lá. Seguinte, tá aí, tem toda essa história, escola sem partido, não sei o que, porque ensina ideologia, nananã, nananã. E o negócio é o seguinte, vamos falar primeiro do que é escola para a maioria dos pais? Porque olha só o que acontece. Eu dou aula no técnico e no superior, mas no técnico eu tenho mais contato com o pessoal do ensino médio, né? E tem uma coisa que eu aprendi sobre como que os pais enxergam a escola. Os pais enxergam a escola como um depósito dos seus filhos. Para falar bem a verdade é isso. Cada vez mais eu acredito que o ser humano ele não está pronto para ter filho. Não na sociedade de hoje, não nos tempos modernos. Porque o cara vai lá, leva o filho pra escola, deixa o filho lá na escola e acabou. Ele não tá preocupado. O pai só vai ver as coisas do filho na escola, só vai se preocupar com o filho na escola quando tem aquela reunião dos pais que é obrigatória. Ou então quando a nota do filho não tá boa. Porque de resto, o pai normalmente não tá nem aí pro que tá acontecendo na escola no filho. E daí vir depois aparecer, não, porque estão ensinando ideologia pro meu moleque, não sei o quê. Olha, na boa, eu acho que tanta gente tá tão incomodada com esse negócio de ensinar ideologia na escola, que é porque o filho tá começando a pensar e tá começando a questionar coisa. É engraçado como você vê um número de casas em que você tem os pais com uma linha de pensamento sobre a vida e sobre como o governo deve rodar, por exemplo, e tal. E daí tem essa ideologia dos pais, essa ideia, né, de como o mundo tem que funcionar, e os filhos têm uma ideia completamente diferente. E, e o que eu vi acontecer é que um determinado grupo de pessoas, e eu falo nomeadamente agora, por exemplo, o MBL, achou um ótimo filão para pegar esse generation gap, esse conflito de gerações que sempre teve e sempre vai ter, e usou como arma para conseguir voto depois. Então é muito bizarro, porque assim, desde tempos imemoriais, pais e filhos têm diferença de pensamento, exclusivamente porque, pasmem vocês, os sistemas educacionais estão melhorando desde muitos e muitos anos atrás. E por causa disso, cada geração nova que chega tem acesso a mais informação. A gente vive numa época que a molecada, eu tô falando molecada de 15 anos, eles têm acesso a uma fonte irrestrita de informação que é a internet. Então eles não precisam ter exatamente um ponto focal de conhecimento. E isso quebrou o sistema, porque se a gente for ver a escola, e vamos falar de escola agora, a escola ela ainda funciona um sistema de revolução industrial, que é um cara na frente, um capataz na frente, no caso o professor, e daí um monte de minions ali, os alunos, aprendendo o conhecimento que o capataz passa. É praticamente um sistema feudal de conhecimento. E funcionava numa época em que comprar livro era uma coisa cara, que
o conhecimento era uma coisa que só tinha acesso poucas pessoas, e quando você podia ir para a escola, nossa, olha só, tem esses professores que têm o conhecimento e ele tá passando o conhecimento para mim, eu vou copiar no meu caderno porque não tem livro para todo mundo. E tem professor que até hoje acha que o aluno copiar no caderno é alguma coisa, que escreve lá na lousa pro aluno copiar. Isso é ultrapassado. Então a gente tem muitos conflitos de gerações acontecendo e ninguém está resolvendo o grande problema da escola, que é a escola precisa se modernizar. E eu estou falando do ensino básico, do fundamental, do médio, do superior, porque enquanto a gente ainda encontrar um professor que escreve algo na lousa para o aluno copiar, a gente está naquele sistema industrial velho que está atrasado. Então, quando você tem um pai completamente revoltado, um pai, não, eu vi lá no Corrupção Brasileira Memes, eu vi pelo Zap e tal, não sei o que. É um pai que não está acostumado a checar de onde a informação vem, e daí se depara com um filho que, olha só que interessante, ele tem uma capacidade de encontrar informações na internet com melhor qualidade, de um jeito absurdamente melhor, e daí ele bota a culpa na única instituição que ele ainda acha que é a que passa informações, que é a escola. E daí tem um outro negócio mais importante ainda. Não tem como você dissociar conhecer ideologias da escola. Porque quando a escola finalmente consegue fazer o trabalho dela, que é mostrar como o mundo funciona no modo geral, para o pequeno cidadão ali, para o jovem cidadão, para que ele tenha conhecimentos, habilidades e atitudes, o pai não gosta, porque o cara vai virar e vai falar assim, não, porque ele tem que saber português, matemática, ele tem que aprender as coisas para o trabalho. E ele não para pensar que aquela aula de ética, aquela aula de estudos sociais e tudo mais, é uma coisa muito básica para o trabalho na frente lá, quando ele for velho. Porque ele vai lidar num mundo globalizado que você tem 7 bilhões de pensamentos diferentes e que cada um segue uma filosofia própria, e quanto mais filosofias você entender, melhor. Não, mas porque estão falando de marxismo e não sei o que, meu amigo, você precisa lembrar que para você conseguir inclusive mudar alguma coisa, você precisa entender aquela coisa da qual você não gosta. Então, vamos parar, vamos esquecer por um momento que os textos, os livros de Marx não foram um dos primeiros tratados sobre o próprio capitalismo. Vamos esquecer que eles são usados até hoje simplesmente pelo valor histórico de como a sociedade capitalista era vista naquele momento por alguém que não estava exatamente concordando. E vamos pensar que é o seguinte, é só um registro histórico que as pessoas precisam entender. É incrível. Vamos supor, eu estou disposto a abrir uma concessão aqui e vamos supor que um pensamento dito de esquerda, ele é ruim. Então eu tenho que pegar o meu filho, ele não pode nunca ver esse pensamento de esquerda maléfico, porque senão ele vai para a esquerda e vai acabar com a sociedade e a caceta toda. Meu amigo, é a mesma coisa que falar que médico não pode conhecer doença, né? Sabe, para você entender o que é certo e o que é errado do mundo, você tem que ver as coisas que dão certo e as coisas que dão errado, né? Então, vamos por aí. Então, quando você fala assim,
a escola tem que ser completamente livre de ideologias. Ninguém é completamente livre de ideologia. E por mais que se tente ser, você ainda precisa conhecer as ideologias das quais você não concorda. É imprescindível que você entenda como várias coisas no mundo funcionam, de modo que você possa fazer o mundo melhor. E eu sinto muito, mas a maioria dos pais não tá nem aí pros filhos. Só que ele acha que deixar na escola é fazer a parte dele. E eu vou além. Tem ainda uma parte de pais que é completamente medíocre, que não faz ideia do que está acontecendo na vida do filho. Simplesmente porque não se importa. Eu sinto te dizer, mas assim, sei lá. Deixa isso cair no colo do seu pai, se você sente isso. Sei lá como é que você vai mandar esse vídeo para ele. Mas tem pai que não tá nem aí pro filho, que não serve para ser pai. Tem pai que se acha o máximo e fala, não, adolescente, jovem não tem valor nenhum, não é gente. E daí tem pai que até tenta e falha miseravelmente se comunicar com o filho, mas o único assunto que eles conseguem conversar é o time que eles gostam, né? Eles só conseguem falar de futebol. A maioria dos pais não consegue ter uma conversa filosófica com os filhos. Eu não estou falando de filosófica de não, vamos aqui abrir um livro de ver o pensamento cartesiano, vamos falar de Nietzsche, vamos falar de Kant, sabe? Não precisa fazer isso. Mas quando o teu filho, pai, se você está assistindo isso, você precisa conversar as coisas da vida, você precisa conversar filosofia com seu filho na melhor forma que você entende. Então, quando teu filho chegar, teu filho de 5, 6 anos chegar para você e falar, pai, por que existe gente ruim no mundo? Em vez de você sair falando, não, por causa do comunismo, em vez de você sair falando um jargão fácil, qualquer que seja, e até você, pai, que é do outro lado, fala, não, é por causa dos capitalistas malditos. Em vez de você falar isso, para pensar um pouco. Para pensar um pouco, vai procurar informações. Começa falando pro seu filho, olha filho, não sei. Aí, ramos da filosofia, aí pessoas que acham que o ser humano nasce bom e ele se corrompe. Mas também tem gente que acha que o ser humano ele já é ruim por natureza e ele vai adquirindo bondade pela sociedade. E daí você pergunta pro seu filho assim, e aí filho, o que você acha? Você acha que o homem nasce bom? Ou você acha que a bondade ela aparece no homem? E começa a conversar. Conversa como um ser humano decente com o seu filho, em vez de esperar que a escola faça tudo, e ao mesmo tempo que você espera que a escola faça tudo, você está brigando ao máximo para que a escola tenha menos oportunidades de fazer qualquer coisa, porque você quer cercear e só quer que ele saiba fazer a tabuada. Meu amigo, qualquer computador faz a tabuada, sabe? Lembra quando a tia Maricota falava, mas você não vai andar com uma calculadora sempre no bolso. Eu tenho uma notícia pra você. Você tá assistindo esse vídeo numa calculadora, muito provavelmente uma que anda sempre no seu bolso. Claro que eu tô exagerando, claro que a gente tem que entender o fundamento da coisa, de onde tudo vem, para que a gente possa ter um entendimento de como essa merda funciona. Para que tudo seja uma melhor ferramenta, não só a matemática, não só os computadores, mas as ciências em gerais. Para que a gente não tenha gente idiota, para que a gente não tenha gente burra que acha que vacina causa autismo. Gente burra que acha que o planeta é plano, né? Daí que deve ser até aí que vem o nome, planeta, né? Preciso verificar depois. Enfim, tem gente que acha que o planeta Terra é plano. Tem gente que acha que esse planeta aqui tem só 10 mil anos. Meu amigo, é para isso que serve a escola também, para você entender que as coisas elas vêm de uma ciência e tudo mais, e que ciências sociais também são ciências. E que você tem que entender quais são as várias formas de pensamentos dos seres humanos para que você possa conversar com as pessoas
pacificamente, ao invés de ficar brigando com elas. Porque eu tenho uma péssima notícia para você. Quando você não consegue conversar sobre vários assuntos com pessoas, só resta uma coisa para conversar com elas. E daí vocês vão falar do seu esporte favorito, nomeadamente futebol aqui no Brasil. E daí só vai sobrar futebol para conversar. E daí vem um outro imbecil e fala, mas política, futebol e religião não se conversa. Claro que se conversa. Se conversa tudo isso ad nauseam, até que nós todos consigamos chegar num consenso ou algo muito perto disso e paremos de brigar. Entendeu? Porque a gente tem uma doença horrível que está acontecendo na sociedade, que é que a gente quer se meter na vida dos outros, ser fiscal do cu dos outros, ser fiscal de como as pessoas pensam, porque a gente não está afim de parar para pensar. Então é mais fácil impor o nosso pensamento do que pedir para as pessoas explicarem o pensamento delas. Entendeu? E aí você vai querer cercear cada vez mais o pensamento das pessoas até que todo mundo fique igualzinho, né? Não, mas nós temos diferenças, nós torcemos para times diferentes. Grande bosta, seu filho da puta! Grande bosta! Você tem preguiça, você tá com preguiça de fazer o teu filho pensar, de pensar pelo teu filho. Você tá com preguiça de criar essa criatura que você botou na vida porque você tava com tesão um dia e esqueceu de botar camisinha. Que é isso que aconteceu. Você só quer botar o teu filho num depósito porque na merda do teu trabalho você já tem tanta bosta acontecendo. E daí você quer também, não, vamos botar o moleque aí, porque... E aí eu vou te dar uma... Eu vou te dar até um crédito, que eu tenho certeza que você não quer que teu filho viva a vida bosta que você tá vivendo. Mas a questão é o seguinte, depois quando chega em casa, na tua família, o único refúgio que você tem, você tá ignorando completamente o que você tem de melhor na vida e ainda tá botando a culpa nos outros, falando que a escola tem ideologia. Meu amigo, a escola mostrar várias ideologias é a melhor coisa que aconteceu pro teu filho e você não percebeu. E você poderia estar falando, mesmo que você seja contra, você poderia estar falando de várias ideologias e vários pensamentos e várias filosofias com seu filho e com a sua família, ao invés de simplesmente ignorar e tá bebendo essa porra dessa cerveja aguada de milho aí, enquanto assiste 11 nego que você não faz ideia de quem são, mas estão ganhando teu dinheiro, degladiar com 11 amigos deles, e eles estão ganhando muito dinheiro em cima de você e desse seu vício. Mas enfim, ao invés de você ficar à noite no sofá, entorpecido com uma cerveja vagabunda, assistindo o pior tipo de entretenimento possível e pensando naquela secretária gostosa da área, ignorando tua mulher e teu filho completamente, ou teu marido e teus filhos completamente, você poderia estar discutindo coisas interessantes com a sua família, entendendo como a vida e o universo funciona, e não precisa ser uma discussão chata. Converse nos seus termos. E daí, escute o que o teu filho tem para falar da escola e debata. E debata com um pouco de cérebro. Ao invés de ficar repetindo coisa que algum moleque aí falou, porque ele sabe que essa frase de efeito funciona com você. Entendeu? Então, eu sei que eu me exaltei um pouco aqui, eu fugi, mas Deus do céu, como eu tô feliz de ter falado tudo isso, e eu sei que um monte de gente vai odiar e vai ter dislike e tudo mais, mas é assim, a vida segue, a vida funciona, e a partir de amanhã a gente volta aí com uma programação um pouco mais light, e quem sabe semana que vem, se eu me revoltar um pouquinho mais, eu falo alguma besteira. E é isso, e tchau.